Olá a todos, mais um vídeo no canal. Agradeço a todos que estão acompanhando aí os nossos vídeos. E dessa vez o vídeo é para falar sobre as casas de research. Se vale a pena ou não assinar uma casa de research, assinar um relatório, assinar uma carteira, etc. né? Alguns seguidores mandaram e-mail já perguntando, pedindo para eu analisar alguma outra casa de research. Eu não vou fazer análise de nenhuma específica aqui, mas vou falar no geral o que eu acho disso, né? E quais são os problemas das casas de research, tá? Bom, o pessoal que acompanha o mercado sabe aí que tem algumas casas de research mais conhecidas no mercado, né? Elas basicamente aí vendem recomendações de investimento, ou elas vendem umas carteiras recomendadas para vários perfis e tal, ou eles vendem relatórios separados, um relatório de análise sobre uma empresa específica, recomendando compra ou venda, né? Então, eles têm lá diversos produtos e muitas vezes, né, o cliente até fica meio perdido porque tem muito produto lá dentro, às vezes, né, para muitos perfis, para muitas categorias de ativos e acaba sendo até confuso e o cliente acaba, às vezes, não sabendo se vale a pena ou não, que produto acabar assinando, né. Então, por isso eu vou fazer uma análise aqui. Bom, e é importante a gente entender aonde ficam as casas de research dentro do mercado financeiro, né. O mercado financeiro é uma grande bolha, né, uma grande bolha que tem diversas mini bolhas lá dentro e cada uma dessas mini bolhas é responsável por um tipo de serviço específico, né. Então, a gente vai ter lá a área de M&A, fusões e aquisições, onde eles fazem as transações de compra e venda de empresas, né? Estimam o valor justo dessas empresas, auxiliam ali o comprador e o vendedor a chegar numa negociação. Tem a área de Wealth Management, que vão ser alguns gestores de fundos habilitados a fazer gestão de carteira, né? Eles vão gerir aí o patrimônio de famílias que têm um patrimônio grande, que não sabem o que fazer com o dinheiro, por exemplo. Vai ter a área de corretagem e a área de Equity Research, né? Dentre outras. Eu especifiquei essas aqui como principais. E a área de Equity Research, que é a área de análise de ativos, de análise de empresas, análise de valores imobiliários, né? Principalmente indo para os valores imobiliários de empresas, né? E aí, dentro dessa área de Equity Research é onde estão as casas de research. E lá dentro tem uma divisão, tem a área do buy side e a área do sell side. Tudo em inglês, tudo difícil de entender às vezes, né? São várias nomenclaturas que são usadas também no mercado brasileiro. E eu fiz um vídeo, vou deixar na descrição aqui, um vídeo que eu só explico quais são as diferenças do buy side e do sell side, né, dentro dessa área de equity research, tá? Então, as casas de research, elas estão dentro da área do sell side, tá? Que é a área mais perigosa do equity research, eu vou explicar o porquê, tá? Que basicamente, no buy side, os analistas estão analisando ativos em empresas para o gestor do fundo que tem o próprio recurso dele ali dentro, tá? Então ele está totalmente exposto a isso. Se ele analisar mal um ativo, né, ele vai recomendar um mau ativo para o gestor vai comprar e isso pode cair e afetar o fundo que ele está trabalhando, tá? Então ele tem ali um skin the game maior, tá? Ele está diretamente relacionado ao resultado do ativo que ele está analisando. Já o sell side, ele basicamente faz análise de ativos para vender isso para pessoas que ele não tem uma relação direta que não seja de cliente dele, tá? Então, obviamente, ele vai estar interessado em fazer uma boa análise para o cliente gostar, ter um bom resultado e voltar a comprar, mas se o cliente perder dinheiro, não acontece nada com ele. Ele já vendeu o relatório, não tem nenhum um efeito no dinheiro dele ou no patrimônio dele, tá? Então, esse que é o problema do sell side, né? Ele tem uma função ali para o mercado, só que se os analistas estão errados, eles não têm um efeito direto, que não seja só a reputação ali dele no mercado, tá? Então, eu recomendo olhar o vídeo que eu fiz aqui explicando as diferenças de buy side e sell side. E também, então, para concluir essa parte, só lembrar que as casas de research estão dentro dessa área do sell side. Bom, entendendo então que as casas de research estão dentro dessa área do sell side, né, que tem um conflito de interesse aí dentro, tá? Esse é o primeiro ponto, acho, para a gente entender, partir daí, né? Vamos entender quais são os pontos positivos e negativos das casas de research, tá? Isso eu acho que vale a pena ou não. Bom, o ponto positivo das casas de research, para mim, é a parte educativa, tá? Eles geram muito conteúdo de educação sobre investimentos. Isso acaba trazendo muitos novos investidores para o mercado, tá? Muitas pessoas acabam conhecendo o mercado financeiro pelo marketing que essas casas de research acabam gerando, né? Acabam comprando a primeira ação, fazendo o primeiro investimento, o primeiro aporte, depois de ser atingido por um conteúdo feito por uma casa de research. Então, eles têm um papel educativo e de atração de novos investidores para o mercado. Beleza, isso é muito positivo. Porém, na parte dos pontos negativos, né? Eles ganham dinheiro com venda de relatório. Não tem nada de errado nisso,
Porém, como eu falei, eles não são diretamente afetados se essa recomendação é ruim, né? Acaba não performando bem. A única parte afetada é na reputação, né? Mas na parte de dinheiro não significa que eles estão recomendando algo que eles estão investidos, né? Então, esse é o primeiro ponto. E no longo prazo, eles precisam gerar receita. Aí que está o principal problema das casas de research, na minha opinião, tá? Eles têm que continuar gerando receita no longo prazo. Então, eles vão te vender uma carteira de ações ou uma recomendação de alguma empresa que eles estão analisando, ok? Só que eles precisam vender alguma coisa no mês que vem, no semestre que vem, no trimestre que vem, etc. Então, eles têm que ficar sempre gerando novas recomendações. E isso não necessariamente é positivo. A gente sabe que o mercado financeiro é um jogo de longo prazo. Muitas vezes a gente tem que ter paciência, ficar comprado em uma empresa por vários anos. E não necessariamente tu vai ter que ter um novo caso de investimento, uma nova tese, uma nova carteira daqui a 2, 3 meses. Né? Então, eles precisam gerar receita, porque eles têm que pagar salário, tem funcionário lá dentro. Às vezes, tem outras empresas que investem neles, do próprio mercado financeiro, que compram um pedaço do capital e botam pressão para eles gerar mais receita, porque é um negócio lucrativo. Né? Então, eles têm que, como eles têm que ficar vendendo mais coisas ao longo dos meses, eles acabam tendo que, às vezes, gerar uma recomendação que não necessariamente é boa. Tá? Esse é o principal ponto negativo, na minha opinião, das casas de research. Tá? No longo prazo, eles acabam tendo que gerar essas recomendações do nada, assim, que não vão ser necessariamente um bom investimento, e eles acabam tendo que apelar muito no marketing, né? Para conseguir continuar influenciando as pessoas a olhar os relatórios deles, as carteiras, as novas teses, eles têm que apelar no marketing e fazer ali um marketing muito agressivo, né? Às vezes até ludibriando o investidor ou mentindo. Eu vou ler aqui rapidamente um marketing que chegou para mim, né? Recebi um e-mail, eu não vou citar qual é a casa de research, mas recebi um e-mail com o título: é possível transformar R$1.000 em R$1 milhão em algumas semanas? Com ponto de exclamação. E aí tem todo um texto com uma copy dizendo ali que sim, é possível transformar 1.000 em 1 milhão em algumas semanas, de acordo com um método da casa de research, tá? A gente sabe que isso é impossível, né? Tu vai ter que ter muitos aportes para conseguir isso, só que eles não contam isso, né? Eles acabam fazendo um marketing dizendo que tem sim uma fórmula de tu transformar pouco dinheiro em muito dinheiro de forma rápida. Isso atrai muito a atenção dos investidores, né, das pessoas que querem ganhar dinheiro rápido, e eles vão acabar criando talvez um relatório, um curso mirabolante para tentar explicar isso, e que vai se resumir a fazer aportes, né? Então, é isso. Eu acho que as casas de research têm o ponto positivo de educativo, né, de trazer investidores para o mercado, mas tem esse ponto negativo de que ao longo do tempo eles vão ter que gerar algumas recomendações que não fazem sentido só para vender, tá? E acabam fazendo também um marketing muito agressivo para ludibriar o investidor, tá? Tem algumas casas de research que eu acho que pode valer a pena assinar a carteira, mas eu ficaria bem criterioso na parte do resultado que eles têm tido ao longo dos anos. Então, eu recomendaria vocês a olharem os retornos das carteiras deles para ver se vale a pena. Mas sim, tem algumas casas de research que tem muitos bons analistas e um bom histórico, tá? Eu não necessariamente tenho uma opinião negativa sobre eles. Eu acho que é bom entender esse conflito de interesse, essa parte ruim, e saber filtrar sempre o bom do ruim, né? Que é o papel fundamental no mercado financeiro que a gente tem que fazer para tudo, beleza? Peço para quem está curtindo aí se inscrever no canal, vou deixar também na descrição o nosso e-mail para as mentorias e também para receber a nossa carteira. A gente tem uma carteira com um bom histórico, posso até responder e-mail mostrando o nosso histórico da carteira, tá? A gente tem a carteira de fundos e a carteira de ações. E quem tiver interesse, só mandar o e-mail que a gente conversa aí. Beleza? Abraço!